Bom, vamos continuar aqui nossa revisão sobre lentes. O que que diz aqui a questão? Ela fala o seguinte: imagina uma situação em que um cientista precisa que uma série de feixes de luz paralelos entre si atinjam um sensor localizado na sua sala. Sem nenhum auxílio, apenas alguns feixes chegam até o sensor, o que não é suficiente para o experimento. E aqui ele dá uma dica, né? Ele fala que o que está chegando ali no sensor, ele não é suficiente, né, para ativar esse sensor ou fazer, né, com que ele receba alguma percepção de uma quantidade de energia ou algo nesse sentido. E aí ele diz, né, o qual ou quais tipos, né, de lentes ou lentes podem ser usados pelo cientista para cumprir o seu objetivo. E antes de a gente ir aqui para a alternativa, tem aqui um vídeo bacana que demonstra muito bem a diferença entre uma lente divergente e uma lente convergente. Então aqui a gente tem uma lente, por exemplo, uma lente divergente, e como é que eu sei que ela é divergente? Porque a luz está abrindo, né? Você vê que os raios vêm paralelos e aí ela abre, né? Então, essa é uma lente divergente, tá? Claramente uma lente divergente. Não importa a posição que ele coloca, a luz ela está sempre desviando, né? Está sendo sempre abrindo, como ele está aqui tentando demonstrar, tá? E aí a gente observa claramente esse comportamento da luz abrindo no caso. E aí se ele coloca, por exemplo, uma lente convergente, que geralmente é borda fina, você vê a diferença da lente? Na outra lente, a borda era grossa, né? Aqui a borda é fina. Então na lente convergente também há o desvio da luz, mas a gente observa que a luz ela meio que converge, né? Então ele aumenta o número de feixes e a gente observa exatamente isso, né? Que a luz ela converge para um ponto específico, tá? Aqui ele ajusta aqui um pouco a direção, né, a orientação da lente para demonstrar esse comportamento da luz em uma lente convergente. Então, já que a gente lembrou um pouco aí qual que é a diferença de uma lente convergente e uma lente divergente, e aí olhando aqui para o nosso problema, ele quer que o sensor capte mais luz. Então a brincadeira é essa. Então a gente quer que chegue no sensor uma quantidade maior de luz. E aí você já matou a charada, né? Vamos ver aqui a alternativa para a gente ver qual que está correta? Bom, então aqui no item A ele fala, a gente tem que usar uma lente convergente, né? Então, será que é uma lente convergente? De bordas finas, até aqui está certo, e feita de um material mais refringente do que o ar. Então o item A está correto? Sim, né? Porque a gente não quer concentrar a luz em um ponto, a gente viu no experimento lá da USP que a luz se concentra em lentes convergentes, né? Então, se eu quero convergir, se eu quero concentrar a luz em um ponto específico, a gente tem que usar uma lente convergente, tá certo. E aqui no caso, mais refringente do que o A, tá corretíssimo. Aqui no item B, a gente não quer usar uma lente divergente, né? Porque a lente divergente, a luz não abre, a gente não quer concentrar a luz, então a gente não pode usar uma lente divergente porque ele vai abrir mais ainda a luz e a gente não quer isso. Aqui no item C ele fala, uma lente convergente, até aqui tá beleza, né? Então uma lente convergente está adequado. De qualquer borda? Não, não é de qualquer borda, né? Geralmente as bordas da lente convergente elas são bordas finas, né? Com o mesmo nível de refringência, não pode ter o mesmo nível de refringência do ar, porque senão a luz vai passar. Se o material tiver o mesmo nível de refringência, não tem desvio, né? Não tem refração, não acontece a refração, né? Então não pode ser do mesmo nível de refringência e geralmente as bordas das lentes convergentes, elas não têm qualquer borda, tá? Geralmente são finas, tá? Mas isso também depende da refringência da lente, tá? A gente vai ver isso depois. Mas o que dita aqui mais, o que é mais gritante aqui na verdade, é esse termo aqui, né? Nível de refringência tem que ser o mesmo, né? O mesmo do A, aqui que está o erro maior, digamos assim, tá? Então o item C, aqui no caso, não pode ser. No item D, ele fala o seguinte: uma lente convergente, até aqui está tranquilo, né? Uma lente convergente pode, de bordas espessas e feita de um material menos refringente do que o A. Aqui que está a pegadinha, né? Porque normalmente eu sempre falo, a gente sempre fala em física que as lentes convergentes elas têm bordas finas. Então toda lente convergente normalmente ela tem assim essa cara aqui, né? Ou seja, uma lente ela tem borda fina e aí a gente caracteriza ela como sendo uma lente convergente. E quando a lente ela tem uma borda grossa, por exemplo, vou pegar essa lente aqui do experimento, que é mais ou menos assim que ele colocou lá, a gente observa que aqui no meio a lente ela é mais fina e na ponta, aqui no caso, a lente é mais grossa. Então a gente geralmente olhando para ela, a gente fala, a primeira lente é convergente e a segunda lente ela é divergente, borda fina, borda grossa. Mas cuidado, nem sempre isso é verdade, tá? Por que não? Porque o que depende, né, além de ser da borda,
é, na verdade, o material, né, o material que é feito essa lente. Então, se o material, por exemplo, ele é menos refringente do que o ar, mesmo uma lente que tem borda grossa, né, mesmo uma lente de borda grossa, se a densidade do material ela for menor que a densidade do ar, ela se comporta como uma lente convergente, tá? Então, toma cuidado, né? Então, acho que isso aqui, vou até colocar aqui em amarelo, eu acho que isso aqui que é o mais importante quando a gente fala de lentes, tá? Então, cuidado com a refringência dos materiais, né? Mesmo ignora um pouco essa questão de borda, olha para a questão da densidade do material. Então, se uma lente ela tem uma densidade menor do que do ar, ela vai se comportar como, né? Ela vai se comportar como uma lente convergente, tá? Então, o item D está correto, na verdade, todo aluno geralmente confunde muito isso, tá? Então, toma cuidado com essa questão aqui da lente só borda fina, borda grossa, não dá para caracterizar 100% o comportamento delas, tem que saber de que material que elas são feitas, tá? Então aqui no caso o item D tá correto. E aqui no item E ele fala, né, uma lente divergente, bordas finas, feita de um material menos refringente, então aí tinha que ser borda grossa, né, para poder ter o comportamento de uma lente convergente, tá? Então aqui no caso a borda fina, ela não combina porque para ter um comportamento contrário, a borda tinha que ser grossa, como aqui no caso do item D, tá? Então o item E aqui no caso tá errado. Então, quais são as corretas aqui no caso? O item A, né? O item A está correto e o item D também está correto. Então, tanto o item A quanto o item D são lentes, né, que podem ser usadas aqui pelo pesquisador, né, para tentar chegar luz ali no sensor aonde ele quer. Tranquilo? Relembrar um pouquinho sobre lentes? É isso.